Sabe qual é o ciclo que toda empresa passa quando precisa de um designer? Você pesquisa, encontra alguém, paga o briefing, espera uma semana, recebe algo que não era bem o que você queria, explica tudo de novo, paga mais, espera mais uma semana, ainda não ficou certo, muda de designer, começa tudo do zero. Isso, querendo ou não, galera, custa tempo, dinheiro e paciência. E o pior, o produto saiu com a cara do designer, não com a cara do seu negócio. E aí que entra o nosso último agente, o @UXDesignerExpert, tá? Por quê? Porque ele não tem ego, ele não tem portfólio para defender, ele só traduz o que você quer em tela. E faz isso em minutos, não em semanas. Fala pessoal, Luiz aqui. Se você está chegando agora, nos últimos vídeos eu apresentei cada agente do UX separadamente, né? O dev que programa, o arquiteto que planeja, o QA que testa. Se você não viu, tem todos esses vídeos anteriores, só acessar e assistir todos eles que você vai entender cada passo aí, o que cada agente faz. E hoje a gente vai falar do UX Designer Expert, que a gente chama aí de UMA, beleza? E ela é diferente dos outros agentes que eu mostrei até agora. Por quê? Porque ela não programa e não escreve códigos diretamente. O que ela faz é criar as especificações visuais que o dev precisa para construir algo bonito e que funciona. Então, o que a gente vai aprender hoje, galera? Primeiro eu vou explicar o que é a UX sem usar nenhum jargão de designer para você entender melhor. Depois eu vou chamar uma ao vivo para criar um wireframe de uma tela real para a gente. Depois ela vai gerar o design system para a gente, que são as regras de cores, fontes e componentes. E por último eu vou mostrar o dev recebendo essas especificações e entregando a tela pronta para a gente. Então vamos para o vídeo? Então deixa eu compartilhar minha tela primeiro. A gente já entra aqui no cloud. Eu já dou aquele zoom bonitinho pra gente. Então galera, antes de eu chamar uma, eu preciso que você entenda o que é uma UX sem precisar virar designer para isso, tá bom? UX significa User Experience, experiência do usuário, traduzindo aí essa palavra. É basicamente quando alguém abre seu app ou site, essa pessoa consegue fazer o que precisa fazer sem confusão. Vou dar um exemplo prático para vocês. Você já entrou num site e ficou perdido sem saber onde clicar para comprar? Você saiu e foi comprar em outro lugar? Isso é UX ruim. E você perdeu a sua venda. Você já entrou no app de delivery e em 3 cliques já tinha feito o pedido? Isso é um UX bom. E eles têm muito mais retenção por causa disso. Agora, por que isso importa para você que não é programador? Porque quando você pede para o dev criar uma tela sem especificar nada, ele vai criar algo que funciona tecnicamente, mas que pode ser uma bagunça visual ali no final. Por quê? Porque o dev ele é um engenheiro, ele só vai pensar na lógica e não na estética. E a UMA, né, ela vai pensar em como o usuário vai interagir com aquela tela. Ela cria a planta antes de o dev construir. É como a diferença entre o arquiteto e o pedreiro. Os dois são necessários, porém na ordem certa. E tem mais uma coisa que a UMA faz que ninguém fala. Ela pensa em acessibilidade. Isso significa que o produto que ela projeta funciona para pessoas com deficiência visual, dislexia ou em telas pequenas. Isso não é só ético, é conversão também. Quanto mais pessoas conseguem usar o seu produto, mais você vai vender ele. Então, dito isso, vamos aqui para a prática agora? Então, eu vou criar um cenário real aqui para vocês. Imagina que você tem um aplicativo de agendamento de consultas, você precisa de uma tela de confirmação de consulta, aquela tela que o paciente vê depois que ele marca o horário. Vou pedir para uma fazer isso aqui para a gente agora, tá? Então eu vou vir aqui, UX Design Expert, preciso de um wireframe para uma tela de confirmação de consulta médica. O usuário acabou de agendar
essa tela precisa confirmar que deu certo, sem deixar dúvida, mostrar os dados do agendamento, data, hora, médico, dar uma ação clara de próximos passos, adicionar ao calendário, ser acessível e funcionar bem no celular. Nível de formalidade médio, público, pacientes de 30 a 60 anos. Então, vamos ver aqui, analisando aqui o contexto e fazendo aqui tudo isso. Então, vamos ver aqui ela. Vamos ver ela aqui sendo executada ao vivo para vocês, galera. Deixa eu só dar uma ajudada aqui no monitor, na câmera. A skill já foi acionada, agora ela tá lendo e tá criando. Ó, já criou tudo, ó. Ó que legal. Então, wireframe, ótimo briefing, fluxo mental dos pacientes. Então aqui mais ou menos como que vai ficar, ó. Fluxo do CTA, a notação da UX, beleza. Então você viu aqui que ela fez tudo bonitinho, né? Fez uma hierarquia visual pra gente. Mas ainda não acabou, tá? Eu vou pedir algo que a maioria das pessoas não pensa quando cria telas. Então, eu não preciso mais digitar aqui o arroba, porque ela já foi acionada a skill. Então, agora me diz quais são os erros de acessibilidade mais comuns nesse tipo de tela e como ela evita esses erros. E ela também já deu até aqui, ó, checklist de acessibilidade, mas eu quero saber alguns erros que pode ser feito e como a gente pode evitar eles, né? Aí, ó. Então já deu aqui mais ou menos, ó, alguns erros. Confirmação apenas por cor, porque pode ser que alguma pessoa tenha daltonismo, alvos de toque. Então deu tudo aqui certinho, ó. Cada possível erro e como que a gente pode fazer esse erro não acontecer. Agora, galera, é uma parte muito importante, tá? Que isso aqui vai separar o produto amador de um produto profissional que a gente pode trazer para os nossos clientes ou para o seu produto final. O wireframe é a estrutura, o design system são as regras. Pensa assim comigo, se você tem 10 telas no seu app e cada tela, o botão tem uma cor diferente, uma fonte diferente, um tamanho diferente, o usuário ele vai ficar um pouco confuso, certo? Parece que o produto foi feito por diversas pessoas que nunca conversaram entre si para fazer esse produto final. Então o Design System ele vai definir qual que é a nossa cor primária, qual que é a fonte, o tamanho do botão, se o espaçamento entre os elementos está tudo certo, bonitinho. E aí eu vou pedir isso para uma aqui pra gente. Então, ó, crie um Design
System básico para esse aplicativo de agendamento médico. Eu já vou dar mais ou menos o que eu quero. Preciso de paleta de cores primária, secundária, neutros, estados de feedback, tipografia, fontes, tamanhos, pesos, componentes, botão primário, secundário, cartão input, espaçamento padrão. O produto precisa transmitir confiança e saúde. Público entre 30 e 60 anos. Aqui eu pedi para ela criar o design system de acordo com que ela vê que pode ser uma paleta de cores primárias, secundárias, de acordo com que ela possa implementar esse design para o nosso aplicativo. Mas se você já tiver uma cor que você goste, uma fonte, né, ícones, tudo, você pode mandar para ela. Ó, eu quero uma paleta de cores com um azul mais vivo, que remete aí a confiança, saúde, modernidade. A minha fonte é o Times New Roman. Aí vai ficar a seu critério, componentes, que tipo de botão você gosta. E aí você pode entregar tudo isso para ele, que ele vai criar de acordo com aquilo que você especificou para ele, tá bom? Mas no final disso aqui tudo, galera, tá? O que você precisa? O dev, na verdade, ele não é de um PDF bonito nem nada disso. Ele precisa de especificações técnicas que ele consegue implementar dentro do nosso projeto. E aí no final aqui a gente vai pedir para uma converter tudo isso que ela nos falou em uma especificação via CSS, né? Que é a forma que a gente consegue criar o design dentro do nosso aplicativo, tá? Então é só esperar ela acabar aqui que a gente já pede. Ó, então já criou aqui tudo, ó. As cores, tudinho. Então agora eu vou pedir para uma fazer a especificação. Então, converta tudo isso que a gente falou. Não, melhor, converta o design system em variáveis CSS que o @dev pode implementar diretamente. Cara, acho que vai ficar muito da hora isso aqui, velho. Ó, galera, dando mais uma ideia pra vocês aqui de projeto que vocês podem até elaborar aí. Acho que vai ficar bem legal isso aqui. Então a gente já tá criando aqui o arquivo CSS.
E aí, galera, agora a parte mais satisfatória de tudo isso, né? Que é o quê? Colocar a mão na prática, né? Eu tenho o wireframe, eu tenho o design system. Agora eu vou passar pro dev e ver o que ele vai entregar pra gente. Sem eu explicar cor, fonte, nem espaçamento. Só o contexto que a Uma nos preparou aqui. Então eu já vou digitar aqui enquanto ele está criando. Que aí quando ele já criar a gente já usa. Usando wireframe e design system UX design expert preparou. Crie componente React da tela de confirmação de consulta. Use as variáveis CSS do Design System. Componente deve ser responsivo e seguir as diretrizes de acessibilidade especificados. Então, só esperar ela terminar aqui, que a gente já pede tudo isso. Então ela já criou tudo. Então agora eu vou pedir pro dev fazer isso. Ó, a skill foi acionada do dev. Agora ele vai pegar tudo que a gente criou aqui e vai criar o nosso arquivo. Ó, tá aí nos arquivos de design antes de implementar. Então, galera, o que eu quero de vocês? É isso que eu quero que vocês entendam sobre o UX Designer, tá? Ele não substitui 100% um design humano sênior num projeto gigante. Mas para 90% dos casos do empreendedor que assiste esse canal, lançar um próprio produto, criar uma landing page, melhorar talvez uma possível tela do seu projeto, ele vai te entregar um resultado que você não conseguiria pagar por um valor razoável nesse quesito, tá? E ele trabalha em conjunto com o dev de um jeito que nenhum designer freelancer trabalha, em tempo real, com outputs técnicos prontos para implementar no seu projeto. Isso que é o mais legal, tá bom? Então, enquanto ele vai criando aqui, vamos recapitulando o que a gente viu aqui hoje, né? Então, a gente entendeu o que é um UX sem jargão, é sobre a experiência do usuário conseguir fazer tudo o que precisa sem confusão na sua tela. Chamamos o UX Design para criar aí ao vivo o wireframe, o Design System, né? Converteu tudo em uma variável CSS, pronta para implementar no seu aplicativo. E aí nós chamamos o dev para entregar o componente completo a partir dessas specs, né? Sem vai e vem, sem interpretação. Então a gente criou da ideia, do que a gente tinha, até uma tela funcionando. Beleza? E aí, pessoal, eu tenho uma pergunta para vocês. Você já perdeu algum cliente ou alguém deixou de usar o seu produto por causa de uma interface confusa, ou feia, ou muito simples? Pode ser honesto comigo aqui embaixo, tá bom? Porque essa é uma dor que a maioria dos empreendedores sente, mas não fala. Meu produto não é bonito e isso está me custando vendas e dinheiro. Me conta aqui nos comentários, quero entender o tamanho do problema de quem assiste esse canal aqui. E se esse vídeo foi útil para vocês, deixa o like, se inscrevam, compartilham, né? Ajuda muito o nosso canal a crescer aí cada vez mais. E dando spoiler no próximo vídeo, a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente já aprendeu aqui hoje. Que é o que? Eu vou mostrar agora a equipe completa trabalhando junto num projeto real. Desde o briefing até a entrega, tá?
Então a gente vai criar tudo isso ao vivo para vocês verem todos os agentes trabalhando para vocês. Beleza? Bom, só vamos ver aqui como que ficou a página depois que ele criou. Terminar de criar aqui. E a gente vê aí como que ficou para vocês. Criando tudinho, galera. Tá revisando. Já criou tudo, só tá fazendo uma revisão final aqui do projeto para vocês. Ó, criou tudo aqui então, ó, anúncio, ícones, dados. Então vou falar aqui, ó. Faça uma demonstração para eu ver como que ficou. Deixa eu ver se já tem a pasta criada aqui. Ah, beleza. Então, ó, tava sem o React ainda. Então ele vai criar uma demo HTML standalone pra gente ver como que ficou aqui na prática para vocês verem como que ficou o aplicativo, né? Então ele tá criando, vamos esperar mais um pouco. Aí vamos ver como que ficou o design dessa plataforma de informação de agendamento. O que vocês acharam, galera? Curtiram? Bem legal, né? Agora é esperar. E como é o último agente, galera, também já vou dar outros spoilers aqui. Você não precisa ficar necessariamente em uma tela só, tá? Você pode abrir outra, chamar o Cloud, e aí fazendo outro projeto, ou fazendo uma outra estrutura que não vai precisar necessariamente dessa parte aqui, porque se você fizer tudo junto, pode ser que no final dá uma bagunçadinha talvez, né? Então é bom você ir pegando separadamente partes do projeto para ir fazendo separado. Então, por exemplo, estou fazendo a parte visual da confirmação aqui do agendamento. Aí você já pode pegar e fazer, por exemplo, o agendamento, entendeu? Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês como que ficou, ó. Isso aqui
no celular, tá? Então aí, ó. Consulta agendada. Você esperar uma confirmação. Ficou bem legal. Preciso cancelar. Vou adicionar, ó. Aí já vai pedir aqui como você pode colocar. Agendar outro horário. Ou voltar ao início ou cancelar. Viu como que ficou? Então é isso que ele faz. Beleza, galera? Então, até o próximo vídeo.